Então, história de vida breve focada. O terapeuta tende a determinar se os problemas do paciente são situacionais ou se refletem um padrão em sua vida, né? Aí ele traz um exemplo, ó. Homem de 64 anos busca terapia depois da morte de sua esposa. Está profundamente deprimido e não responde a tratamento farmacológico nem psicológico. Essa depressão representa o funcionamento de um esquema ou é simplesmente consequência do luto? Essa é a pergunta que a gente vai precisar se fazer. O terapeuta coleta o histórico de vida focado para responder a essa pergunta, começando com os problemas atuais e regressando no tempo, a fim de identificar a data mais remota possível de seu surgimento. Então, essa pergunta a gente sempre vai precisar se fazer ela, né? Essa queixa, ele se deve ao ambiente atual ou ele reflete o funcionamento de um esquema? E eu vou fazer essa investigação da história de vida tentando responder ela. O paciente vivenciou perdas traumáticas na infância? Isso aqui é um indicativo de esquema. Identificar padrões disfuncionais que impedem o paciente satisfazer suas necessidades emocionais. Tem um tema constante ligado a alguma necessidade não atendida? Esses padrões envolvem ciclos de longo prazo e auto-perpetuantes em relacionamentos e no trabalho que levam à insatisfação e o desenvolvimento de sintomas. Queixa de longa data de relacionamentos amorosos ou dificuldades no trabalho indica esquema. Lembrando quais são as necessidades emocionais básicas e, quando não atendidas, desencadeiam a formação de esquema, para a gente ter em mente. Vínculo seguro. Relato dele é um relato de carência, segurança, estabilidade, cuidado, aceitação, esquema. Relato de baixa autonomia, competência, sentimento de identidade, esquema. Liberdade de expressão, as necessidades, né? Lazer, segurança, estima e emoções. Lazer e espontaneidade, aquela pessoa engessada, pouco espontânea, não consegue se divertir. Limites pouco realistas, né? As metas da pessoa são metas que não são realistas. E dificuldade com autocontrole. Essas são as necessidades básicas. Toda vez que elas são frustradas, eu tenho um possível desencadear de um esquema, né? Identificar possíveis estilos de enfrentamento. O terapeuta já pode introduzir a ideia de estilo de enfrentamento ao paciente, explicando. Então, assim, eu estou nesse momento inicial, ali, primeira, segunda sessão, terceira sessão, isso aqui, só para explorar esse relato de vida breve, vai um tempinho, né? Eu não consigo fazer isso numa sessão. Às vezes ele entra num tema, um tema um pouco mais delicado, ele precisa falar um pouco mais daquele tema, então ele vai no tempo dele. Então, essa parte de avaliação, ela pode ir até 8 sessões. O terapeuta já pode introduzir a ideia de estilo de enfrentamento ao paciente, posso conceituar ele o que é um estilo de enfrentamento, explicando que são estratégias de enfrentamento por eles desenvolvidas na infância para se adaptar a eventos desagradáveis. Então, eu explico, já faço a psicoeducação com o objetivo de a gente ir trabalhando colaborativamente, identificando estilos de enfrentamento, respostas de enfrentamento, sem ter formalizado toda aquela estrutura da terapia do esquema. Não preciso ter feito essa psicoeducação geral. É importante sinalizar para o paciente que os estilos de enfrentamento podem impedir o acesso a temas, esquemas afetivos e bloquear o avanço da terapia. Por que é importante, desde o início, começar a prestar atenção nos estilos de enfrentamento e trazendo isso para a consciência psicológica, lembra? Do cliente. Porque se ele tem um estilo de enfrentamento evitativo, vai atrapalhar a terapia. Por quê? Os temas de vida são temas, né, os esquemas, eles são aflitivos. Então, a tendência é que quem trabalha no estilo evitativo, que bloqueie, que se mantenha num nível muito racional, que o relato dele seja um relato superficial, que ele tenha dificuldade de explorar. Então, eu conceituar isso
auxilia para que eu possa ir chamando atenção, se naquele momento ele não está trabalhando na evitação, se ele está conseguindo enfrentar essas questões que ele veio para a terapia para enfrentar. O paciente se rende a um esquema, ele o reencena. Aqui são os estilos de enfrentamento, né? Então, eu vou verificar o quê? O paciente se rende a um esquema, ele o reencena da mesma forma como acontecia na infância, ele próprio cumprindo o mesmo papel de então, vivencia os mesmos pensamentos e sentimentos de quando era criança e se comporta da mesma forma. O paciente ali, o adulto, ele está reencenando aquele papel da criança abusada, que aí ele não confia em mais ninguém, ele evita o contato íntimo, então está reencenando esse papel, né? Ele resignou ali aquele tema, aquele esquema e reencena ele constantemente, ou ele foge, faz uso de estratégias cognitivas, racionaliza, emocionais ou comportamentais para negar, escapar, minimizar ou se desligar do esquema, estilo de evitação. Ou ele luta, usa táticas cognitivas, emocionais, comportamentais para contra-atacar, compensar ou externalizar o esquema. Vai me gerar dificuldade para a terapia, tanto esse estilo de enfrentamento, que ele tende a bloquear o acesso aos conteúdos, quanto esse, que é o hipercompensador, porque ele tende a negar. O que que ele faz? Ele luta constantemente para negar o esquema, para hipercompensar. Então, se eu começo a caminhar em direção ao esquema, a tendência é que ele tente me bloquear. Então, esses dois eles vão me gerar dificuldade para a gente avançar na terapia de esquema. Tranquilo até aqui? Aí aqui, eu estou mais ou menos na terceira sessão, né? Que a gente falou de muita coisa, a gente tem um espaço muito grande para trabalho, então estou mais ou menos na terceira sessão. Eu disponibilizo aquele inventário do Lazaros, inventário multimodal da história de vida, aquele inventário gigantesco. Quem quiser personalizar, ele pode personalizar. Então, é um inventário gigantesco que ele busca temas. Ele fala sobre a infância, memórias da infância, ele busca algumas crenças disfuncionais, alguns comportamentos, relação com o pai, relação com a mãe, com o padrasto, história clínica de transtornos mentais na família. Então, ele faz um apanhado geral. Eu peço para o meu paciente responder isso como tarefa de casa. E aí, os principais pontos emergidos, a gente vai discutir nas próximas sessões. Dependendo do que vier nesse inventário, é o tempo que a gente vai gastar discutindo. E aí eu deixo aberto, né? Porque se ele traz algum tema que aconteceu na semana e ele quer discutir, a gente vai discutindo, discute um pouco dos temas que estão no inventário, até que eu consiga percorrer tudo aquilo que emergiu, que a gente consiga trabalhar tudo aquilo que emergiu. Lembrando que aqui eu estou na fase de avaliar. Eu não preciso ir lá, por exemplo, num trauma de infância, e eu não preciso enfrentar o abusador. Eu não preciso trabalhar nesse sentido. Nesse momento, eu só estou avaliando. O objetivo é o quê? Compreender qual foi o trauma, como que o paciente se comportou, como que ele enfrentou, quais são as emoções, as memórias, como que ele se sente hoje, quais são os sintomas que isso tem provocado. Então, é uma fase ainda de avaliação. Só vamos parar por aqui e a gente retorna na próxima semana, a gente vai seguindo. Aqui eu vou demorar mais umas 2 sessões, né? Discutindo isso aqui. Então, recebi o cliente, estou montando o histórico de vida, entrego o inventário, recebo o inventário e a gente vai caminhando discutindo esses temas. Tranquilo?